Vamos falar um pouquinho hoje sobre aluguel de equipamento. Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Cizinho Dias. Existem alguns equipamentos em clínica de estética que são extremamente caros, isso mesmo. Estou falando de equipamentos aí acima de 100 mil reais. Então você tem um equipamento de 100 mil reais parado na sua clínica, não faz sentido para mim. E acredito que também não deve fazer sentido para você. É interessante comprar todos os equipamentos de clínica de estética, sim ou não, Cizinho? Se você está começando um negócio, eu sugiro que você inicialmente foque na sua estrutura, em maca, em material de trabalho e não em equipamentos. Equipamentos vocês podem alugar. Eu tenho um equipamento aqui que custa mais de 150 mil reais. Eu comprei, beleza. Mas aí, se eu tivesse a visão de hoje, eu não teria comprado. Eu teria alugado esse equipamento. Por quê? O valor é muito baixo. Tipo, abaixo que eu digo é abaixo de R$ 1.000 para alugar esse equipamento. Então, eu concentraria todos os meus pacientes do mês para aquele tipo de equipamento no único dia. Como assim? O mês tem 30 dias. Beleza. Uma vez no mês, eu vou agendar clientes só de remoção de tatuagem. E aí eu vou ter lá 40 clientes, vou atender manhã, tarde e noite. Vou ganhar dinheiro, vou estar cheio, vou atender muitos pacientes de uma vez e vou alugar o equipamento. Pronto, resolvido o meu problema. A radiofrequência, eu vou agendar durante 30 dias e um único dia eu vou concentrar todos os meus clientes de radiofrequência. Vou colocar eles lá. Ultrassom microfocado, vou colocar lá um dia só para clientes de ultrassom microfocado. Então, ó, quando vocês forem fazer essa estratégia de pensar, eu vou comprar ou não vou comprar, primeiro monta a tua estrutura, deixa a tua estrutura bonita, ar-condicionado, material maca, ela revestida. Essa maca que eu tenho aqui, pessoal, fazem aproximadamente 4 anos, ela tá perfeita. Sabe o que é perfeita? Porque no ato que eu comprei ela, a primeira coisa que eu me preocupei foi em colocar um material nela, para poder ela estar revestida de qualquer tipo de proteção, de caneta, de sapato de mulher, do que seja. Então ela está revestida aqui, está perfeita. Mesma coisa, ó, a almofadinha. Então eu revesti a almofadinha aqui. E é até muito mais fácil para você fazer o processo de higienização. Então ó, foca em trazer, ó, cadeira boa, de qualidade, lustre legal. Aí do outro lado tem um lustre aqui, foi quase R$ 2.000. O lustre da minha outra unidade foi também super caro. E assim, você gasta R$ 2.000 em iluminação, mas isso é interessante, isso chama muita atenção. Mas aí, sobre o processo de comprar equipamento, se você está iniciando e não tem muito capital, eu sugiro que você comece a alugar e concentre o máximo dos seus clientes naquela data do aluguel. Então foque nisso aí, que você vai conseguir ganhar muito dinheiro. As máquinas que eu tenho aqui, eu tenho máquina de tudo que é valor. Eu tenho máquina de 3 mil, tenho máquina de 100 e poucos mil reais. Então, tem uma variação muito grande. E a gente tem um leque muito grande de máquinas. E, às vezes, eu preciso pegar essas máquinas aqui e levar para um determinado local. Porque não tem mais onde colocar coisa aqui. Como eu tenho 2 unidades, então fica. Vai uma, volta uma, vem uma, volta uma e vai. Tipo, a máquina de remoção a laser aqui é um negócio grande, é quase também uma bateria para deixar ela fechadinha no case. E eu preciso transportar ela para uma outra unidade que eu tenho. E aí eu faço isso a cada mês. Eu vou naquela unidade, eu vou naquela clínica e concentro todos os meus pacientes de remoção para aquele mês lá. Então eu deixo ela numa unidade, deixo a minha máquina de remoção de tatuagem em uma unidade e uma vez no mês eu faço atendimento. Então isso dá certo, dá super certo. A gente aluga o nosso equipamento, a gente aluga o nosso equipamento. E o que eu digo para todos os profissionais é o seguinte: doutor, não vale a pena não. Só se você tiver muito dinheiro, quiser deixar dinheiro parado, 150 mil reais, se você deixar investido num fundo imobiliário, vai te dar 1% ao mês, aí sem tu estar se preocupando com nada. Com nada, simplesmente com nada. E o dinheiro lá vai estar parado na tua clínica, porque tu está começando um negócio e não tem pacientes ainda para aquele tipo de negócio. Então é muito interessante você ter uma estrutura boa, ter uma estrutura legal. Então bota um cafezinho aí bom, de qualidade, um cafezinho gourmet, bota um chá, bota um biscoito, bota um chocolate, bota fine, porque a criançada de hoje, a geração Z, ela quer fine, meu amigo.
É jujuba, no meu tempo era jujuba, agora é fine. Então a gente tem fine aqui, bem sabendo que o público da gente é adulto, quando chega uma criancinha, ó, tome o fine. Só teve uma vez que deu errado. Chegou uma criancinha que ela não podia, era intolerante a corante, ou era diabética, alguma coisa do tipo, e aí não deu certo. Tá entendendo? Mas sempre que você for entregar, muito importante, sirva de lição para mim. Pergunte à mamãe se ele pode comer. Porque muitas vezes o cliente, o cliente mini, o cliente júnior, o cliente pequenininho, ele pega de todo jeito, então ele quer. Tá entendendo? Mas aí, às vezes, ele está impossibilitado de comer. Ele não pode comer aquele tipo de material. Então, muda a tua estrutura, deixa a tua estrutura bonita. Aluga os equipamentos. Depois, quando você tiver com dinheiro capitalizado, você foca nisso. Até porque depois os próprios bancos eles vão dar condições boas para você poder fazer esses financiamentos aí. Aí esquecer de tempo. Então, com o próprio dinheiro do paciente, você consegue comprar aquilo lá. Mas também tem uma outra deixa que ninguém fica ligado. De tempos em tempos, esses materiais eles vão se atualizando. Então, uma máquina de remoção de laser hoje em dia é totalmente diferente da máquina de laser de 5 anos atrás. E eu passei por isso. Eu comprei uma máquina na época e precisei comprar outra para atualizar todo o meu equipamento. E a velha ficou, tá entendendo? Ficou, tive que vender, tive que dar um jeito. Então, é muito importante que você tenha materiais atualizados. E para ser melhor de tudo, aluga, cara. Não perde teu tempo com isso, não. Aluga, já deixa alugado aí, ó. Durante um ano, uma vez por mês, foca o tráfego, foca o pessoal para aquele dia específico e pega nisso aí. Se o cliente chegar e dizer, eu queria fazer hoje, não tem como não. Aí você chega e diz, no dia tal eu te dou um desconto exclusivo para você, porque eu não estou com equipamento aqui, mas no dia tal eu vou estar com equipamento e eu te dou um desconto. E automaticamente você já pegou o dinheiro do cliente para poder fazer naquele dia. Então é que nem cinema, você recebe antecipado, super show isso daí. Monta a tua estrutura, esquece de comprar equipamento, monta a tua estrutura. Vão ter equipamentos que vão ser importantes você comprar, tipo o ILIB. Para quem não sabe o que é o ILIB, dá uma procuradazinha aí. É muito importante você, profissional da área de estética, ter o ILIB. É importante você também ter conhecimento sobre ozônio. Por quê? Para não gerar nenhum tipo de intercorrência, para poder você resolver os seus problemas ali de forma rápida, de forma imediata. Então é importante você ter alguns tipos de equipamentos. Mas vão ter equipamentos que vão ser muito caros dentro da sua clínica e que não vão fazer sentido. Por quê? Porque você vai utilizar muito pouco. Então é muito melhor você concentrar um volume de clientes, um volume de pacientes, um volume de pessoas num determinado dia para aquilo ser rentável para você. Porque quando a gente está falando de clínica aqui, quando eu estou falando com vocês, eu quero que vocês ganhem dinheiro. E eu não quero que vocês se atrapalhem como eu já me atrapalhei, fazendo investimento de 150 mil reais, que é mais caro do que boa parte da estrutura que eu montei aqui na unidade. E eu podia ter pego esses 150 mil reais e ter montado mais 2 clínicas. E ter colocado mais 2 profissionais para trabalhar para mim. E automaticamente está em outras cidades diferentes e está ganhando dinheiro. Mas daí eu tomei uma decisão errada e decidi comprar uma máquina de 150 mil reais. Então, não passem por isso que eu passei. Agora, se o seu negócio ele é focado só em uma máquina, só em uma coisa, aí é interessante você comprar. Tá entendendo? Você vai fazer endoscopia, digamos. Eu estou falando de clínica de estética aqui, mas endoscopia. Você só faz aquilo. Então é importante você ter uma máquina daquela. Ou então você vai ter que alugar, né, no primeiro momento. Mas aí é interessante você fazer essa avaliação. Olha, qual é o preço da máquina? É interessante eu comprar uma outra coisa? Ou de fato eu preciso comprar aquela máquina para dentro do meu negócio? Então, começa um negócio, pessoal, não perde tempo não. Aluga, aluga, aluga. Equipamentos pequenos você compra. ILIB, que é algo que é muito importante. Sempre vou falar bem aqui do ILIB. Se você é dentista, você sabe da importância do ILIB aí do outro lado. Como eu não sou profissional da saúde, eu não vou poder dar uma aula para vocês aqui de ILIB. Mas eu sei que é muito importante. E é um protocolo que a gente utiliza praticamente em todos os nossos pacientes, para não ter problema de intercorrência. Se esse conteúdo aqui, pessoal, foi interessante, se vocês tinham dúvida de comprar ou alugar, então foca no alugar, foca no alugar, foca no alugar. Tem muito dinheiro, papai e mamãe tem muito dinheiro, não está preocupado? Compra aí, cara, não tem problema não. Mas a grande realidade é que pessoas como eu, pessoas que trabalham muito para ter dinheiro.
Então, se você é um cara igual a mim, que a coisa não vai cair do céu, foca aí, ó, em alugar esses equipamentos. Depois, se fizer muito sentido para você, tem muitos clientes direto. Aí talvez você faça a conta, ó. A quantidade de clientes que eu tenho é interessante, suficiente para pagar a prestação e ainda sobra dinheiro para mim. Se for, beleza, deu certo já. Você já resolveu, compra o equipamento e coloca lá. Qual vai ser o único problema disso aí? Com o tempo, esses equipamentos eles vão ficar mais modernos. E para você vender um equipamento desatualizado, vai ser muito difícil. E como esses equipamentos eles são acima de 100 mil reais, você encontrar uma pessoa que tenha 100 mil reais na mão para pagar aquilo lá em dinheiro, vai ser muito mais difícil ainda. Então, por isso é interessante vocês alugarem, senão vocês vão sofrer o que eu sofri. Comprei um equipamento e depois de um tempo precisei atualizar e comprei outro. E o outro lá tive a maior dificuldade para vender. Dono de clínica de estética, se você tem alguma dúvida, deixa teu comentário aqui. O meu objetivo é te ajudar a trazer os melhores resultados possíveis. Forte abraço, sucesso, tchau, pessoal.